Olá, uma boa tarde para você. Hoje não é quinta-feira, mas é dia de exercício aqui no nosso Falando Sim. Você já ouviu falar da plataforma vibratória? Os russos criaram e ganharam o mundo com essa nova invenção que ajuda e muito em diversas áreas da saúde. Pois é sobre essa plataforma que a gente vai conversar e demonstrar para você a partir de agora. Confere só. Nós estamos de volta já com o professor Juliano, aqui orientando as meninas. Tudo bem, professor? Tudo bem. Tá aqui professor não, fisioterapeuta, né? Isso. Juliano Silva, e agora fazendo a vez de professor aqui no nosso Falando. Pode ser? Pode ser, com certeza. Boa tarde a todos. Boa tarde. E essa questão de plataforma vibratória, quando a gente observa a Gisele e a Maíra, que eu já vou conversar com elas ali. Oi, meninas! Tudo bem? Um oi coletivo para elas. É uma máquina que intriga um pouco a gente, né? Porque eu fiz um testezinho antes, né? E vi que ela vibra muito. Bastante. Como é que os russos descobriram, né? Passaram por alguma situação de instabilidade para criar realmente isso? Exatamente. A plataforma vibratória começou com a estabilização. Né? Esse princípio da estabilidade gerou com que tonificasse mais a musculatura deles. E como eu estava trabalhando com os astronautas, principalmente com os astronautas, né? Isso lá nos anos 60. Isso, há mais ou menos 40 anos Não é tão atrás. recente assim? Não. É recente hoje nas academias? Hoje nas academias já está sendo uma novidade bastante utilizada também pela pouco tempo que as pessoas têm hoje em dia para atividade física, né? E há 30 anos atrás, então, as pesquisas científicas foram desenvolvidas, né? E tiveram ótimos resultados, né? Em estabilidade. Como se fala. Essa estabilidade, até no pequeno histórico que você viu, que eu peguei minha colinha, né? Você trabalha o organismo de uma forma completa através dessa vibração. Correto. Como é que o nosso cérebro ele recebe essa informação, Juliana? Ele gera, por não trabalhar com a movimentação, ele trabalha dentro do fuso muscular do órgão tendinoso de Golgi, fisiologicamente falando. Então ele gera o estímulo no músculo, onde ele leva a informação à coluna, né, a medula processa a informação para o cérebro e retorna numa forma de estímulo. Esse estímulo contrai a musculatura, deixando ela preparada para qualquer tipo de reação. Então isso faz com que aconteça vários efeitos fisiológicos no nosso organismo. Até uma resposta, né? Correto. Esse movimento que a máquina causa, que provoca, exatamente. Esse efeito vibratório, então, ele faz com que aumente a circulação sanguínea, aumente o metabolismo interno, aumenta o gasto calórico e, em consequência, vai tonificar toda a musculatura. Isso lá na época dos russos, lá nos anos 60, que eles conquistaram as Olimpíadas, e aí eles estavam no espaço, conquistando o espaço também. Quando os astronautas voltavam para a Terra, a densidade óssea era menor. Era menor. Por causa da falta de gravidade. Exatamente. Então, pelo fato de eles não ter gravidade lá em cima, eles ficavam sem a possibilidade do impacto que aqui na Terra tem. Né? Então, eles chegavam e começavam a sentir que os níveis de osteoporose, a densidade óssea ficava mais fraca e a musculatura deles, como eu vou falar para ti, eles ficavam mais cansados, exatamente, ficavam mais cansados. Até readaptar ao ar da terra, ao caminhar, pisar no chão, já era mais difícil. Com certeza, ficou muito mais difícil para eles, né, quando voltavam, né. Então esses estudos começaram a ser bem trabalhados, né, e tiveram ótimos resultados. E hoje chega aqui, no nosso estúdio. Exatamente. Bacana. Gisele, vem cá, Gisele. Gisele e a Maíra, vamos relaxar um pouquinho, ficar aqui do lado do Juliano. Gisele, você trabalha com pilates, que a gente está vendo algumas bolas de pilates aqui do ladinho também. Dá para somar os exercícios na máquina? Dá bastante, dá para deixar mais intenso, mais gostoso. E às vezes, quando a pessoa começa a fazer as aulas de pilates, ela vai evoluindo, dependendo de cada um, evolui até rápido. E aí começa a querer um pouco mais de desafio. E a plataforma, ela dá esse desafio. Peraí, a máquina, ela acaba sendo a propulsora desse desafio. Você quer mais dentro do limite corporal, é isso? Isso. O Pilates trabalha com equilíbrio. Então, você já melhorou o equilíbrio, já foi melhorando com as aulas de Pilates. Aí chega num ponto, vamos deixar isso um pouquinho mais difícil. E qual foi a tua primeira experiência com a plataforma? Você falou, Naya, que quando eu subi aqui antes do programa, eu senti, né, uma apreensão por causa da vibração. É natural?
É bem natural. Independente do tempo que você treina, se é atleta ou não, a primeira experiência ela é um pouco chocante, assim, tu fica, parece que tu vai passar mal, é desconfortável. Aí fica ali um pouquinho, faz uma densidade, numa frequência leve, aí o corpo vai se adaptando. E depois é muito bom. Deixa eu perguntar para a Maíra. Vem cá, Maíra. A Maíra Peralta, é isso, Maíra? Maíra, você teve a primeira experiência semelhante à da Gisele? Eu, assim, eu sempre fui acostumada a fazer musculação, né? Na mais academia tradicional mesmo. E a plataforma, assim, eu gostei bastante, porque em pouco tempo, assim, parece que trabalhou bem mais, assim. Não tem uma coisa assim meio passiva, será que está dando certo? Depois eu vou perguntar ao Juliano, assim, né? Mas será que o exercício está dando realmente resultado? Ah, sim, a gente pensa assim, mas depois que tu acaba, tu sente, assim, aquela dorzinha, aquela sensação boa de que o exercício rendeu, assim, bastante. Eu acho que fica essa dúvida, né? Com certeza. Juliano, vem cá, porque explica um pouquinho, vamos aqui. Eu acho que a gente pode explicar um pouco a máquina, porque ela parece um robozinho, né? Você está... Ela é fácil de explicar porque ela tem várias... como é que a gente pode ver? Ela tem um aparelho, o visor dela. Ele tem um visor aqui onde tem várias velocidades também. Exatamente. Tem a frequência que a gente trabalha aqui, Perfeito. né? O comprimento de onda. A gente sempre vai trabalhar num efeito onde seja seguro para o aluno. Comprimento de onda e também tem um timer, né? Tem um timer. Durante 30 segundos a gente vai trabalhar esse efeito vibratório no início. Tá? Aí depois, como a gente tem um nível de alunos que são iniciantes, intermediários e avançados, perfeito. Né? A gente vai trabalhando sempre num período de 30 Hz, durante 30 segundos, num comprimento de onda de 4 milímetros, que seja benéfico para o organismo. Acima disso, pode ter uns efeitos que podem ser prejudiciais, pode lesionar, pode machucar. Tá, então, esse tempo necessário é você quem dá. Exatamente. Você que passa. E como fisioterapeuta, eu estava dando uma olhada aqui, assim, os hospitais, as clínicas, academias, e na fisioterapia, na recuperação, está ajudando as pessoas também? Com certeza, por ele aumentar o tônus muscular, né? Aumentar o retorno venoso, a drenagem linfática, tudo, nos processos inflamatórios mais crônicos, né? Ele faz com que chegue líquido novo na inflamação e também que os fluidos que estão atrofiados ali, paradinhos. Isso, no processo inflamatório, que aquela inflamação saia, drene pelos vasos linfáticos, retornando ao metabolismo, fazendo com que seja diminuído o tempo digamos, de afastamento do esporte, né? Nossa, agora, por exemplo, você tem algum trabalho de aquecimento, que a gente sempre pergunta, né? Sim. Ou você já começa direto na máquina? Não, a gente começa com um alongamento inicial, que nós começamos... Isso, já fizeram o alongamento antes, né? Mas, Gisele, por favor, fica de frente lá para lá, isso, para cá. Flexiona teu corpo, relaxa lá na frente. E até bacana você já ir passando e os benefícios de cada exercício, isso. Juliano. Esse aqui é um alongamento inicial que a gente faz sempre para começar a soltar toda a musculatura, né? Musculatura de membros superiores, de tronco e de membros inferiores, atingindo principalmente a parte posterior da coxa, que é um dos exercícios que a gente vai mais trabalhar, né, dentro da plataforma vibratória, porque a gente trabalha com uma parte que é agonista e uma antagonista, ou seja, uma parte que faz a força e a outra que segura o movimento. Mas em matéria de plataforma vibratória, os exercícios na maior parte são estáticos. Então, estático o que é? Paradinho. Paradinho. Exatamente. Até essa pergunta que eu fiz para a Maíra, essa dúvida, será que realmente eu estou lá meio passiva ao aparelho, eu consigo os resultados? Consegue bastante resultados. Né? As metas? Bastante metas, bastante... Por se tratar da plataforma vibratória, esse efeito vibratório, ele acontece de baixo para cima, tá? De frente para trás e da direita para a esquerda e vice-versa. Então, ele é um efeito vibratório que não atinge apenas o grupo muscular específico. Por favor, Gisele, fica de frente para lá, flexiona um pouquinho os joelhos. Por exemplo? O exemplo que a gente vai dar é o exercício de agachamento aqui, ó. O exercício não fica única e exclusivamente lá no quadríceps e no membro inferior. Certo. Ela está atingindo toda a tua movimentação por um efeito de vibração. Então, ela está passando a vibração para todo o organismo até na cabeça. Interessante que você falou do equilíbrio. A gente percebeu que, na hora que eu fiz, que se eu sair dessa posição de agachamento, de trabalhar os joelhos, a minha cabeça ela fica meio solta. Exatamente. Por isso que tem que sempre trabalhar a flexão no joelho. Exatamente. Para ela distribuir a força durante todas as articulações. Perfeito.
Perfeito. Por que ele para? Você dá o segundinho, bem curioso, mas vamos exatamente. desvendar o equipamento. Ele para a gente pegar e ter um melhor aperfeiçoamento do exercício, tá? Dentro desse exercício que a gente trabalha, certo. Tá? O timer aqui é a propagação dele entre um exercício e outro, para ter um intervalo entre um exercício e outro, que depois a gente vai trabalhando membros inferiores, membros superiores, abdominais e tudo. Então a gente começa com 30 segundos para o aluno iniciante, podendo progredir para mais tempo. Então assim, o que a gente está falando agora é realmente uma aula para iniciante. As pessoas que estão em casa se deparando... Ah, então aquela ali é uma plataforma vibratória que eu ouvi falar. Então tem toda uma estrutura, uma introdução. Exatamente. Não é chegar lá e já vai... Não. Tudo isso ali a gente faz com uma avaliação inicial, né? Perfeito. Onde a gente trabalha os objetivos que o aluno procura. Geralmente, quais são os objetivos das mulheres, por exemplo? Perder a gordurinha localizada, diminuir celulite, aumentar a força muscular, que está um pouquinho flácida. Mas é mágico tudo isso? Exatamente. A Gisele, sim. É mágico. As transformações são bem boas, assim. Os alunos... Curto espaço de tempo? Longo espaço de tempo? Curto espaço de tempo. Tá. Assim, em matéria de retorno venoso e drenagem linfática, assim, nós temos alunos que já perderam até 2 quilos em questão de 2 aulas. Então é muito... 2 aulas, 2 quilos? Exatamente. Espera aí, a Gisele quer falar. Fala, Gisele. Aqui, ó, pra lá. Fala. Não, é porque como as pessoas estão muito paradas, quem trabalha às vezes no dia a dia, a gente se movimenta bastante, mas quem não, sobe na plataforma, o organismo dá uma resposta muito rápida. E é muito engraçado, tem gente que eu já vi no meio da aula ter que sair para o banheiro. Fisiologicamente ativa um pouco mais? Bastante. É bem engraçado. As pessoas sobem na plataforma normal e de repente elas param às vezes até 2 vezes, 3 para fazer. Então, desintoxicação pós-Réveillon, beleza? Maravilha. Ótimo. Mas funciona. Vamos fazer assim, olha, vamos pro intervalo. A gente pode continuar com os exercícios. A gente já volta, Juliano. Ótimo. Você em casa está conhecendo um pouco mais, né? Já preparando então você para 2010 começar assim, desintoxicado, né? E exercitando. Essa é a plataforma vibratória que a gente está conhecendo, nosso movimento de terça-feira que mudou um pouquinho só para te possibilitar esse conhecimento, certo? Uma pausa e a gente já volta.